Estamos de volta e hoje falando sobre a relação das pessoas com a morte. Bom, professor, quero começar esse segundo bloco falando sobre como as pessoas encaram a própria morte, né? A gente ouve dizer que muita gente tem medo, não vou fazer tais coisas, não vou me arriscar, porque vai que acontece alguma coisa comigo e eu vá morrer. Por que as pessoas têm esse sentimento, têm essa sensação, sendo que isso é a coisa que a gente mais tem certeza, né? Que um dia tudo vai acontecer com todo mundo. Bom, independente da religião que a gente segue, né? Eu trabalho num grupo interreligioso de diálogo, coordeno um grupo aqui na Unicinos. Eu penso de que o medo da morte é bastante interessante no sentido de proteger a vida, porque as pessoas contam com este fato para se dar consciência do perigo, dos excessos, e muitas vezes, justamente quando as pessoas não têm consciência desse fato, estão muito distantes, como acontece sobretudo quando a gente é mais novo, se sobreleva este ponto. O medo da morte em si, dependendo das religiões ou da crença do mundo, é mais ou menos importante. No caso do cristianismo, deveria ser tranquilo. A morte em si, ela é, digamos assim, passagem, Páscoa, para um novo mundo, um mundo definitivo. Em algumas outras religiões, a maioria delas, existe a ideia da reencarnação, da volta, do retorno. Ou seja, nesse caso, a vida presente é uma passagem também, só que existe a possibilidade de um aperfeiçoamento maior e do retorno. Para outros, inclusive há algumas religiões, mas essas são raras, de que a morte pode ser definitiva. Eu não conheço nenhuma religião onde a morte é sempre definitiva, mas ela pode ser definitiva em alguns casos, no sentido de que se a pessoa não correspondeu à expectativa do seu Criador ou de Deus, nesse caso, ela fenece e fenece para sempre. E se ela seguiu as normas da instituição religiosa ou daquilo que é a proposta da sua escritura, nesse caso, ela seguiria adiante e teria, digamos assim, o reino. Bom, a gente vê aí, tem mortes que as pessoas conseguem se preparar mais, né? Daqui a pouco uma doença, algum momento como esse, mas quando é uma situação repentina, né, Karina? Como é que as pessoas, qual é o primeiro passo, assim, nesse teu atendimento com esses familiares? Eu acredito que seja dar esse tempo para a pessoa entender o que aconteceu, né? Porque eu acho que cada um tem aí uma forma de encarar, e quando a gente fala de uma situação inesperada, né, é complicado forçar ou esperar que a pessoa de pronto já entenda e aceite que dali para frente a vida mudou e que aquela pessoa não vai estar mais. Né? Então, eu acho que é de dar esse acolhimento e o suporte necessário para que a pessoa possa, no tempo dela, expressar aquilo que ela vai precisar dali para frente. Né? Então, de que apoio e de como vai se dar esse atendimento, a psicoterapia, se for o caso. Mas aí, no caso, por exemplo, da Priscila, que atende mães, né, que perdem seus filhos, uma mãe acho que nunca espera perder um filho, né? Como é que é nesse caso, então, Priscila? Elas nunca esperam, né? Na verdade, ninguém espera, mas elas muito menos, porque se entende que é a inversão do curso natural da vida, né? Uma criança morrer antes dos pais. Então, é muito complicado nesse sentido. Por isso que também é considerado como eterno, né? O luto de mães. Um aspecto que a gente vê muito que as pessoas, às vezes, acabam se apegando às questões religiosas, né? Conseguindo ou ocupar o tempo com outras questões para conseguir superar com mais facilidade. O que o senhor acha sobre isso, professor? Bom, a religiosidade sempre dá uma esperança de interpretação do fenômeno e diminuir o sofrimento. Eu acho que esse é o principal sentido. E no caso, por exemplo, da pessoa procurar outras atividades ou um trabalho diferente, isso também ajuda, né? Não ficar nesse remoendo, vamos dizer assim. Até que ponto, desculpa, complementando a pergunta, mas até que ponto tem que se achar um equilíbrio entre passar pelo luto, né, e passar por essa fase e esquecer de vez, como a gente estava comentando aqui, arranjar uma outra atividade ou mesmo uma crença religiosa e tal para amenizar isso? Eu acredito que nem esquecer, mas no caso, assim, a pessoa poder tocar a vida dela, Exatamente. porque afinal de contas ela continua aqui, né? Sim. E aí acho que vocês falaram numa coisa muito importante, que é hoje o que a gente vem trabalhando em psicoterapia muito, né, a partir de pesquisas, é esse outro entendimento, esse outro olhar a partir do processo de luto, que é poder ter espaço, a pessoa se permitir ter espaço
para sofrer, para vivenciar o luto propriamente dito, mas também abrir para outras possibilidades, né, que é essa perspectiva de continuar a viver, de seguir em vida. Então, eu acho que nesse vai e vem que não é, né, como é que eu posso dizer, não é linear, né, são sentimentos que se sobrepõem, vão e vêm, onde a pessoa então se sente livre para chorar, mas para tentar alguma coisa diferente, para buscar, né, apoio numa religião, numa nova crença, numa nova atividade, podendo lembrar da pessoa. Enfim, eu acho que essa é uma forma saudável de passar pelo processo de luto e espontânea, né? Eu acho que sim. E no caso das mães, a gente vê muitas mães engajadas em causas, né? Que às vezes acabam se dedicando a ONGs, enfim, mães que perderam os filhos em acidentes de carro, por exemplo, né? Então, esse também é um aspecto interessante, né? Delas também lutarem por filhos de outras mães que não têm o mesmo destino que o delas, né, Priscila? Isso também você pode constatar na sua pesquisa? Na minha pesquisa especificamente, eu conversei com uma mãe que perdeu um filho adolescente, mas ela não está vinculada a essas instituições. E ela perdeu um filho de 18 anos e tinha tido uma outra perda também de um outro bebê. Então, para ela é mais difícil ainda por ter duas perdas consequência uma da outra. Mas a gente conhece casos, né, Chico, enfim, de mães que perderam os filhos e elas se apoiaram muito também na questão de terem outros filhos, né? Bom, deixa eu viver pelos meus outros filhos para não ser realmente esse luto eterno. Acho que esse é um caminho também importante. Karina, como é que você vê isso? Eu acho que isso vai muito do sentido que tem, né, para essa mãe. Eu acho que ela precisa estar consciente, né, de como enfrentar daquilo que ela precisa e até poder dar, né, esse suporte e o acolhimento para os filhos que ficaram. Acho que sim, saber que alguém depende dela ainda dá força para continuar, né, mas ela tem que se permitir também poder chorar pelo filho ou pelos filhos que ela perdeu. Como a gente falou anteriormente, acho que tem que ter espaço para tudo, né, para viver e para chorar e para sentir falta. Eu acho que o processo de luto suporta todas essas reações. E, professor, para a gente terminar essa conversa, o senhor acredita que daqui para frente a gente vai conseguir encarar de uma maneira melhor, de uma maneira mais amena essa questão da morte? O que o senhor acha? A impressão que eu tenho, né, de que a morte vai se comercializar também. Existe uma disputa de mercado nesse sentido, tanto pelas religiões como pelo próprio mercado como tal. Nesse caso, a morte ela vai ser encaixotada, ela vai ser tornada praticamente sem dor, sobretudo em pessoas idosas. Perdas de crianças ou de acidentes sempre são mais dolorosas, por exemplo, uma morte de uma pessoa mais jovem sempre é mais doloroso. E nesse caso é difícil, digamos assim, comercializar inteiramente este fato. Mas assim a impressão que eu tenho, as religiões vão ter que apresentar de maneiras mais humanas, não assim a comercialização está vindo e nesse particular a crença na vida pós-morte é que vai manter, digamos assim, o rito e a religiosidade do fato. Do contrário, vai se comercializar mesmo, vai ser apenas um corpo que é mandado adiante. Ok, bom, muito obrigada pelas informações de vocês, pela presença também. Obrigada. Até a próxima. A seguir tem as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias na região com cinema, shows e espetáculos. Aproveite o intervalo para participar aqui do nosso programa pelos nossos endereços no e-mail conexãotv@unicinos.br e nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e twitter @tvunicinos. A gente já volta.